Sim, glória a Deus, la verdade que sim. Que sea hecha su voluntad, é o título da predicação de hoje. Pero não vou predicar esse versículo, mira voz. Existe esse versículo na Bíblia, não? Que diz que sea hecha tu voluntad. Não só uma vez, não? Várias vezes. Há várias vezes que está escrito esse versículo, literalmente. E há várias vezes que dá lá a intenção desse versículo. Ou seja, eu quero predicar a hora da intenção desse versículo, que está relatado em 1 Crônicas. Pastor, que é isso? Existem na Bíblia? Sim, existem na Bíblia. 1 Crônicas conta a história do povo de Israel, não? Depois do Pentateuco, eles estão saindo aí de Egipto, Josué e José entram na Terra Prometida, aí depois vem os juízes, que já estão na Terra Prometida, não? E depois 1 Samuel e 2 Samuel, mas já que tem aí uns livritos aí, perdão, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel já instituiu, bueno, em Samuel em si, não? Porque, inclusive, no original não tem nem 1 e 2, não? É um livro solo. Instituiu já reinado, o período monárquico, não? E Crônicas e Reis contam a mesma história de los Reis, tá bem? As crônicas são as crônicas de los Reis. Conta a mesma história, nada mais que conta por pessoas diferentes. É como os evangelhos, não? Os evangelhos contam a mesma história, a história de Jesus, pero escrita por pessoas diferentes. É o mesmo. Estou tentando me acordar quem escreveu Crônicas. Em minha Bíblia tem aqui escrito, não? Eu sei que foi Jeremias e que foi Crônicas e Reis. Eu sei que um foi Jeremias e o outro foi... vamos ver se acaba. Autor e fecha. Acá está dizendo que são vários autores e fetes, não? Claro, pero Crônica foi hecha por profeta e, bueno, Reis foi hecha seguramente pelo sacerdote. Eu sei que cada um tem essa visão, não? E isso dá uma visão diferente ao livro. E é importante saber, porque vemos com qual intenção foi escrita, não? Eu quero ler um par de versículos. 1 Crônicas 28, dije, não? Ou não? Não dije. Não dije. 1 Crônicas 28. Aí, primeira e segunda. 1 Crônicas 28. Me quedei falando, não? E estou parecendo até já. Glória a Deus. Desenho que está ao lado. 1 Crônica. Todos encontraram? Bueno, então vamos ali. Diz assim: reuniu Davi em Jerusalém a todos os principais de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones, que serviam al rei, los jefes de millares e de centenas, los administradores de toda la hacienda e possessão del rei, e de seus hijos, e los oficiales e los mais poderosos e valentes de seus hombres. E levantando-se el rei Davi, posto em pé, dijo: oídme, hermanos míos e pueblo mío, eu tinha o propósito de edificar uma casa em la qual reposar el arca del pacto de Jehová, e para el estrado de los pés de nosso Deus. E havia já preparado todo para edificar. Mas Deus me dijo: tu não edificarás casa a meu nome, porque eres homem de guerra,
e has derramado muita sangre. Pero Jehová es Dios de Israel. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda a casa de mi padre, para que perpetuamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escorreu por caudillo, e de la casa de Judá a la família de mi padre, e de entre los hijos de mi padre se agradou de mim para poner-me por rei sobre todo Israel. E de entre todos mis hijos, porque Jeová me ha dado muitos hijos, eligiu a mi hijo Salomão, para que se sente no trono do reino de Jeová sobre Israel. E me ha dicho, Salomão, tu hijo, ele edificará minha casa e mis átrios, porque a este escorrido por hijo, e eu lhe serei a ele por padre. Asimismo, eu confirmarei seu reino para sempre, se ele se esforçare a poner por obras mis mandamentos e mis decretos, como este dia. Agora, pois, ante os olhos de todo Israel, congregação de Jeová, e em ouído de nosso Deus, guardad e inquirid todos os preceptos de Jeová, vosso Deus, para que posseais la boa terra, e lá deixeis em herência a vossos hijos, depois de vós outros perpetuamente. E tu, Salomão, hijo mío, reconoce al Deus de tu padre, e sirva-lhe com coração perfeito, e com ânimo voluntário, porque Jeová esquadrinha os corações de todos, e entende todo o intento de los pensamentos. Se tu lhe buscares, lo hallarás, mas se lo deixares, ele te desechará para sempre. Mira, pois, a hora que Jeová te ha elegido para que edifiques casa para o santuário. Esforça-te e haz-la. Até aí. Deus sempre está mandando esforçar-te, não? Aí, hago esse parêntese na predicação. Já falamos um pouco sobre isso, não? Já ao final do estudo bíblico. Bueno, que seja hecha sua vontade. Por quê? Porque muitas das vezes nós outros queremos fazer nossa vontade. E a vontade de Davi era boa. Era uma boa vontade. Construiu uma casa para Deus, e Davi sabia que era entre comillas, tanto é que ele acá usam na figura de linguagem dizendo que é para o estrado de seus pés, ou seja, por suposto, se Deus tem pé, o pé dele não vai caber na terra, não? Se Deus tem uma dimensão, ou é muito grande, ou muito chico, não? Sabemos que não tem, Deus não tem forma, não tem dimensão, não existe. Deus não existe em tempo e espaço, como nós outros queremos muitas delas vezes provar, por meio disso, por meio do outro. Deus não existe dessa maneira. Deus, ele dá existência às coisas, não? Pero a intenção dele era boa, né? E eu quero falar um pouco, aplicando a nossas vidas, a nossas famílias, quero falar do legado que vamos a deixar para nossos filhos, para nossos irmãos, não? As maestras aí para seus alunos, tudo isso que hacemos em nossa vida, que tem que ver com ser bom cristiano, não? Se eu sou um bom cristiano, eu serei boa gente em todos os lugares aos quais eu estiver, não? Tocando, cantando, predicando, ou solamente confraternizando, sendo amigo, não? Saindo a passear, trabalhando, muito bem, trabalhando, caminhando na calle, manejando, que às vezes é difícil ser crente manejando, não? Dá gana de... Félix aí, que amava os taxistas quando trabalhava, porque era coletiveiro, não? O coletiveiro tem um caso de amor que não está muito compreendido com os taxistas, não? Eu já sei que tem essas coisas aí. Então, você manejando, mirar a dificuldade, não? De ser crente aí, não?
em la fila de la carniceria, em todo lado, não? Aí hay que ser creyente. E a intenção de Davi era boa, quero construir uma casa para Deus, mas aunque esse Davi, ele tinha um entendimento bem grande acerca de Deus para a sua época, não? Segundo o contexto ao qual Deus havia se revelado, porque a revelação de Deus, vamos ser gradativa, progressiva, vai subindo, não? E conhecemos a Deus totalmente na pessoa de Jesus. Se querem prender ventilador aí, prender, hein? Se está muito calor, prender o ventilador aí. Ou abrir mais a ventana, que eu estou vendo aí que se move lá a cortina, está entrando ventito, não? É, esse aí. Tá calor, realmente. Volta a secar, volta a secar e refleta nas irmãs. Vamos trabalhar, amigo. Aí tá. Não sei se vai chover depois, porque está bem alugado, não? Há um que está sólido. Bueno, então, vocês... Que jodezinha? Se crescendo todo o movimento, claro. Não, pero que Davi era um homem muito aquém disso tempo, não? Mas já que a revelação de Deus foi se dando até o máximo, a qual temos hoje, que é de la persona de Cristo. Em Cristo, como dijo Pablo, em Ele atua toda a substância de Deus. Todo o que é Deus está em Cristo, e todo o que Deus se quis revelar, revelou-se a nós outros em Cristo. Deus é só isso? Não, é muito mais, transcende. Pero não podemos entender ou pensar, até porque se entendemos todo de Deus e sabemos todo de Deus, Deus deixa de ser Deus, porque ponemos a Deus em um laboratório, não? E o examinamos por todos os lados e sabemos todo o que é dele. Não podemos fazer isso, solamente sabemos de Deus o que Ele quis revelar-se. Por quê? Porque Ele quis. Porque tinham frio e cambiaram? Espírito de Antonella, sai a hora. Graças, Jesus, graças. Tem para barrar. Pero creio que está no mar barro, creio, João, não sei. Tem a jariba para barrar, se quiser barrar. Creio que esse é o menor. Não? Deve. É forte o ventilador, não? Tem para barrar, não sei, não vai dar a altura, tem que ter uma escaleira para subir. Bueno, então, Davi, ele tinha essa revelação de Deus, e ele queria ser algo bueno. E muitas das vezes, em nossas vidas, queremos ser algo bueno. Não? Pero nos mandamos... Alguma bacana, graças. Graças por aportar uma palavra linda. Que eu não conheço tantas palavras lindas. Nos mandamos uma bacana, nos equivocamos, querendo ser o bem, muitas das vezes. Às vezes, isso nos passa como padres, não? Queremos sobreproteger nossos filhos. Por exemplo, eu já tenho um montão de regalo para minha irmã, que eu vou comprando e vou guardando. Daqui a pouco eu já tenho 20 anos e eu não regalei todavia. Tenho um regalo aí de mais de um ano já, que eu comprei. Algum ossito, alguma coisita, não regalei, porque se porta mal. E porque não há que dar regalando todo momento. Um dia eu vou regalar, não? Ou não sei, ou regalo a alguém que está cumprindo ano. Não sei. Não, guardei o regalo aí. Porque muitas das vezes queremos a seu bem e terminamos a ser mal. Devemos deixar nossos filhos, principalmente depois que crescem, não? E que resolvem sair de casa, deixar eles, ou seja, não abandoná-los, por suposto, porque são nossos filhos, vamos sempre a ter as portas abertas se necessitam ajuda, mas deixar que eles sofram, cometam seus erros e que aprendam de seus erros, porque são seres humanos, não? Porque Deus é assim. Deus, ele não está toda hora me sobreprotegendo, dizendo, ai, pobrezito, que lhe dole, ele pezito. Não, ele deixa-me pé doler, deixa-me rodilha doler, deixa-me cabeça doler. E como já não me dolia mais tanta coisa, eu já estava tão bem, já em Rio de Janeiro, não? Estava já na praia, de frente para o mar. Ele disse, não, te vais a Monte Tingolo, então você
Vê? Deus, ele permite que tudo ocorra em nossas vidas. Não é que ele deixa aí, não é que ele está toda hora sobreprotegendo. E assim devemos ser com nossos filhos. E Davi, ele queria ser algo bueno, não? Temos esse propósito de ser algo bueno, no versículo 2. Queria levantar uma casa, não para Deus. Pero Deus disse a ele, não, papito, não, porque aí, peros, às vezes não podemos ser nós outros, às vezes aquilo que metas e objetivos aos quais temos, não vamos a ser nós outros, vai ser nossos filhos, não? Não quer dizer com isso que, minha filha tem que tocar o piano, porque me gusta o piano. Não, sou músico frustrado, não, até porque não lo sou. Se quisera ser músico, eu seria músico, digo, para ganhar plata, não, vivendo de isso. Pero, às vezes transferimos, não, para nossos filhos, esse tem que, não sei, ser cantante, pintor, não sei, vai ser maestra, Isabel. Vai ser maestra se já quiser ser maestra, senão, quer já ser outra coisa, não? Engenheira ou, não sei, se quer ser solamente ama de casa, que seja ela melhor, que cuide bem de sua família, porque isso também é bueno, também é válido, também é maravilhoso, não? E então, se Davi queria levantar essa casa, e Deus disse para ele, não, porque muitas das vezes queremos só ouvir el sim, e nosso propósito é bueno, e por ser bueno nosso propósito, queremos ouvir o sim de Deus, não? E às vezes Deus diz não. Por quê? Porque também, às vezes nossa mão está suja de sangue. Que isso, pastor, não matei a Nádia. É verdade, comparado a Davi, nós outros nunca hemos matado a Nádia, a não ser cá, não sei se é algum homicídio oculto. Não hemos matado a Nádia, que está literalmente, pero em nosso coração, ou guardamos aí alguns enojos, rancores, ódios, contendas, e guardamos em nosso coração coisas malas. E Ele, Senhor, nos ensina que não vamos liberar tudo isso, vamos deixar. Temos esse propósito bueno, pero temos nossos problemas, nossas imperfeições, ao qual quizá nós outros não estamos preparados para levar a cabo e terminar esse propósito a qual queremos. Não digo com isso, nós uma predicação para que tu não pongas metas, objetivos em tua vida. Então se eu vou desistir desse sonho que tenho, não, siga tu sonho, se vou crer que é algo bueno, que está bueno, se glorifica a Deus, se te hace bem, bueno, seguir com tu sonho. Não estou falando para que pare com tus sonhos, tus projetos. Eu estou falando que às vezes a vontade de Deus é outra. E temos que pedir ao Senhor essa confirmação, não? Orro com isso que ele diz agora. Por quê? Porque há muitas coisas que são decisões nossas, tá bem? Deus nos deu a capacidade de decidir e de gerir nossas vidas. Há muitas pessoas que quedaram paradas em suas vidas, estagnadas, não puderam crescer, não puderam avançar, porque disseram, será que é a vontade de Deus? Estão esperando até hoje, já se passaram 40 anos, 50 anos, será que é a vontade de Deus que me case com fulano? Parar um pouco. Casate ou não casate, a decisão é tua, não? A vontade de Deus é que seja felizes, a vontade de Deus é que sirvamos a Ele, pero que nós outros tomemos as decisões acá na terra, de, o que vou comer hoje? Senhor, estou esperando acá a resposta, estou orando. Não, parar de pabada, não estou falando de isso. Isso acá era algo específico, e era algo tão específico que Deus apareceu a ele em sonho, pero Davi já havia decidido, tá bem? Não é que Davi quedou na dúvida, será que tenho que construir uma casa para Deus? Não, ele viu uma necessidade e foi subsanar essa necessidade. Por isso eu pus acá, que se a tua vontade, é o título da predicação, não a minha. Mas já que vemos necessidade, que vemos que podemos ajudar, que podemos ser úteis nesses lugares, não? Pero temos que estar suscetíveis à voz de Deus, não? Porque quizá Deus nos dá algo mais grande todavia, não? Um legado mais grande. E Deus vem acá e confirma a promessa, o pacto. Acá é um pacto, não? Que Deus havia feito com Davi, que esse pacto se ha cumprido em Jesus, que digo que
o reino dele não tinha fim, não ia ter fim, não? E que ele ia dar sempre sucessor a seu reino. E sabemos que o sucessor do reino de Davi é Jesus Cristo. Não? E que um dia Jesus Cristo vai reinar cá na terra totalmente. Então, se isso já é maravilhoso. Temos um propósito, pero Deus vai dar ao final, não? Ele tem esse propósito de edificar a casa. Pero Deus apareceu a ele em sonho, não? E disse a ele, não, porque tus manos estão sujas de sangue. Às vezes estamos equivocados em nossa direção, em nosso caminhar. Então, se devemos, segundo a hora, como eu sei, como tenho que esperar, misticamente, não? Misticamente, eu tenho que esperar que venha um profeta e me diga, ou tenho que esperar que barre um anjo do céu. Não, se nós outros pararmos para pensar bem, sabemos quando nos equivocamos, sim ou não? Sabemos, ou não? Sabe que é gente que não sabe, hein? Te digo lá a verdade, é gente que... Eu me quedo vendo alguns aí de meus amigos aí no Facebook. A gente que não sabe que está equivocado. Pero os de já de Brasília, não? De cá, graças a Deus, são gente boa, né? Às vezes não sabemos que estamos equivocados. Estamos totalmente ébrios. Pero aí a palavra de Deus nos ensina. Como eu sei que estou equivocado? Aí que está o ponto principal da predicação, não? Porque que seja a tua vontade. Pero qual é a vontade de Deus? Como sei que estou equivocado? Não é que tenho que quedar esperando, orando, esperando e que Deus me diga. Não, Deus já me disse. A vontade de Deus é o que está relatado em sua palavra. Principalmente, entendemos muito facilmente, muito explicitamente, está explícito aí, bem fácil, em la predicação de Jesus. Que é o que? Amar, não? Amar quem te odia, falar bem daquele que habla mal de vós, é perdonar, é caminhar a segunda mija. Essa é a vontade de Deus. Daí se compra um coach na casa, se trabalham nisso, se trabalham no outro. Estas coisas nem temos que consultar a Deus. Se me caso com fulano ou se não, porque se eu consulto a Deus disso e ele diz que sim, e esse fulano é um satanás, a culpa de quem é? É de Deus, não? Porque ele que me deu que sim. Aí que está o problema. Atribuímos a culpa a Deus. E realmente, com esse pensamento, a culpa será de Deus. Pero Deus não tem culpa de nada. Por isso que Ele dá a responsabilidade a nós outros de tomar nossas decisões. A única direção e entendimento de vontade de Deus que eu tenho, de parâmetro, é a Bíblia. E a Bíblia não quer dar plano de com quem me vou casar. Com quem Pedro se casou? Está escrito, e Pedro orando já na montanha, junto com Jesus, sendo 40 dias de ajuno, Deus revelou com quem ele se vai casar. Está escrito isso? Não está. Tanto é que Jesus nem se casou, não? Para não ter nem problema. Não estou sogra, não estou com problema nenhum. Não, estou de broma, não foi por isso, não? Não foi por isso que Jesus se casou. Foi por outro motivo. Bueno, porque ele estava focado aí em seu ministério. E porque era Deus, não? Ele não se casou com uma pessoa, né? Senão ele está casado com todos nós outros, não? Nós outros somos la noiva de Cordeiro, assim diz. Então, vocês, vemos acá que temos que tomar essa decisão de ser a vontade de Deus, pero qual é a vontade de Deus? Não é que dando, edifico ou não edifico, água ou não água, não. A vontade de Deus está expressada na predicação de Jesus e as demais coisas que são, compro lá consola essa semana ou lá outra? Eu que decido, não? E veio, se tenho plata, compro, se não tenho, não compro. Simples. Não? Que cor será o púlpito? Não sei, qualquer color, que me importa, não? Então, vocês, temos que ser a vontade de Deus e deixar que a vontade de Deus se aete em nossas vidas, pero de acordo com a predicação de Jesus. E eu uso esse texto porque muitas das vezes é um texto muito mal interpretado, não? Que não foca muito de que Deus te vai falar isso, que te vai falar aquilo. Não.
Davi decidiu assim, Deus não interferiu porque havia um propósito. Havia o propósito de ser em seu filho. E que Davi já havia feito muitas coisas erradas. Não? E imagina o que ia passar no coração de Davi, não lo sei. Certa vez ele se ensoberbeceu de contar o povo, não? E contou o povo. É complicado. Imagina se ele hubiera hecho o templo, hubiera hecho todo o importante bíblico, hubiera hecho ele, não? Primeiro rei segundo o coração de Deus, porque o primeiro rei foi desechado por Deus, que foi Saul, o rei que tinha a promessa, que tinha o pacto, que Deus pactuou, aquele que conseguiu juntar todo o povo de Israel, aquele que hizo muitas edificações e fortaleceu o exército e juntou o povo. Imagina seu coração como iba a quedar, não? Se todavia em la parte religiosa ele lograra ser todo. E Deus ele quer dar espaço para todos, não? Deus tem a promessa para nós outros e la cumprirá segundo sua vontade. Pero nós outros, pero hay los peros, não vê los peros acá que falou a Salomão, se tu andares, se tu hicieras as coisas, se tu se portares bem, não? Vê aí? Então, aí, guardar e inquirir todos os preceitos de Jeová, versículo 8, para que possuais a boa terra e deixeis a herança a vossos filhos depois de vós outros perpetuamente. Você vê que Salomão não escutou muito, porque bem sabemos que o reino se há dividido depois de Salomão, não? Depois que Salomão morreu, o reino se fraccionou e devido a esse problema, foi o problema da cautividade, foram todos os problemas que tiveram os judeus, não? E quase foram exterminados por completo, devido à desobediência. Pero Deus havia dado uma promessa, havia feito um plano, e Deus, quando dá uma promessa, Deus cumpre. Aunque somos infiéis nós outros, porque Salomão terminou infiel, pero Deus não, Deus seguiu fiel, porque seguiu renovando a promessa em Jesus. Não? E nós outros seguimos, vamos dizer, essa promessa, hecha a ellos, porque nós outros nos hacemos descendência de Abraão por la fé, não? E vamos reinar juntamente com Cristo, quando Cristo vier a reinar. Ou seja, que Deus nos ensina a que seja hecha a sua vontade, a que nós outros devemos deixar que a vontade de Deus seja hecha, a que nós outros devemos escutar a voz de Deus cada dia, não? E já disse, quedou claro o que é a vontade de Deus, não? Não é que, o que vou comer, o que vou beber, com quem me vou casar, com que auto compro, onde se não compro, e estou em la dúvida. Se vós quiser orar, e tu vem na dúvida, não ore assim, Senhor, compro esse auto ou compro aquele outro auto? Não ore dessa maneira. Orar, Senhor, dai-me sabedoria para discernir qual a melhor proposta que tenho. Entro nessa empresa ou na outra? Bueno, ojalá tiver essa dúvida, não, pero bueno, que dúvida boa, não? Empeço esse negócio ou o outro, estudo essa carreira ou a outra, não? Vai ser um teste vocacional, para saber que carreira é melhor para vós, não? Ou então você pida a Deus direção, discernimento, inteligência para discernir, para tomar decisões, e não para quedar atribuindo a Deus. Por isso tanta gente com culpa em la igreja. A igreja é o melhor lugar, não, para vós receber a culpa. Vê que todo cristiano, todo bom cristiano, piadoso entre comillas, que tem uma figura de piedade, ele tem a culpa. A gente que nesse momento não se está congregando por culpa. Ai, não, pero haciendo as coisas que estou fazendo, não pode congregar. Pero se não congregar, não vai escutar a palavra, se não escutar a palavra, não vai produzir fé, porque vamos dizer a verdade, em tu casa não te queda lendo na Bíblia. Em tu casa não te pones a orar. Em tu casa não te concentrais e cantar alabanças a Deus. Em tu casa não ofrendais. Aparto essa ofrenda cá,
para uma pessoa que necessita ou para um propósito na igreja. Vós não sei isso em tua casa. Por isso a necessidade de congregar. É igual a escola, não? Se for para estudar em casa sempre, eu não ia para a escola. Se não houver a necessidade de uma maestra, eu me quedaria em casa, aprenderia, agarraria o livro, ler. Olha aí o livro, mira, entendi todo. Quem hace isso? Nadie, não? A não ser que seja um tospíbio, não? Superdotado, aí, gênio, que 5 anos de idade já habla 5 idiomas, 6, e já está sendo já o pós-grado em La NASA, trabalhando em La NASA, não? Há uns pibitos de 12 anos, 13 anos, que já trabalham em La NASA, não? Sim. Justamente. Sim, aprende, sim, apresenta para exame. Igual cá em Argentina também se pode não ir à escola e apresentar-se ao exame. Há um plano de... Os missionários, os hijos de missionários fazem isso. Agora, pero eu tenho um maestro de primária, sim, de primária, sim, eu sei. Porque quando eu estava estudando nesse seminário, havia missionários já estudando, que estavam viajando, e os hijos estudavam com eles, e depois apresentavam o plano, assim uma prova, e sim. Claro. Por suposto que há. Pero tem um maestro. Então, se a madre é a maestra, a madre está ensinando. Claro, a família, justamente. O exemplo que eu dei cá é de que não podemos aprender nada com nadie, solo. Entendeu? Porque até o hecho de jogar um livro, alguém escreveu esse livro. Não? E alguém está me transmitindo seu conhecimento. É conhecimento que foi adquirindo. Por suposto que o ser humano, ele vai adquirindo... Como adquirimos conhecimento? É conhecimento empírico que chamamos, não? Por experiência. Eu vou experimentando. Pus o dedo aqui, me lastimou. Já aprendi que não pode pôr o dedo aqui, me lastima. Não? Mas eu estou falando em geral, não? Estou falando que quando uno não se congrega, vamos dizer a verdade, não está em casa buscando a Deus. Está em casa vendo película, está em casa dormindo, vendo futebol, descansando, e essa é a verdade. Ojalá tivéssemos essa gana de aprendizagem, de la búsqueda. Sim. Claro. Justamente. Alguém nos ensina, claro. Uno pode buscar conhecimento e vai conhecer, pero sempre alguém nos vai ensinar, não? Então, se aprendamos com a palavra de Deus, que essa é a vontade de Deus, não? Essa é a vontade de Deus. Não estou falando da vontade de Deus, quero que isso quede bem claro, por isso eu reforço o pensamento, que esse é o pensamento principal da predicação, é que a palavra de Deus, a ser a vontade de Deus e querer saber a vontade de Deus, não é eu me quedar nesse dilema com que roupa vou sair hoje, ou com que se me caso com fulano ou com ciclano, não é isso. A ser a vontade de Deus é aprender com Jesus a amar quem nos odia, ajudar, não? Hablar bem de los que hablam mal de nós outros. É basicamente o que Jesus nos ha ensinado, que os apóstolos também seguiram essa mesma ensinança. Bueno, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Graças, Padre, por essa predicação, por essa palavra ministrada a nossos corações, e queremos a tua vontade, Senhor, porque essa é a tua vontade, é que vivamos bem, que podamos compartilhar, que podamos amar os uns aos outros, que podamos confraternizar-nos e vivermos uma vida buena delante de Ti, em Tua presença, ajudando e sendo felizes
verdadeiramente felizes, gozosos, porque hacemos a vontade de Deus. E a que suframos, sendo tu voluntar, vamos a ter esse gozo maravilhoso e sem fim. Te somos gratos em nome de Jesus por essa palavra ministrada nos nossos corações. Amém.